Nessa videoaula complementar do curso de Processamento Digital de Sinais, nós vamos ver o desenvolvimento da transformação bilinear no contexto de projeto de filtros, ou seja, no contexto da conversão de uma função de transferência de um sistema linear invariante no tempo com função de transferência h de s para um sistema linear invariante no tempo a tempo discreto com função de transferência h de z. No contexto em questão, que é a transformação de filtros analógicos para filtros digitais, a gente viu a transformação bilinear e apresentou apenas sem demonstração, que se eu quiser converter uma h de s, numa h de z, eu posso usar a transformação bilinear fazendo um mapeamento S igual a 2 sobre TS, é o período de amostragem, que multiplica 1 menos E inverso dividido por 1 mais E inverso. Isso implica um mapeamento inverso aqui de Z igual a essa expressão. Além disso, a gente viu a conversão da frequência ômega grande associada à resposta em frequência do sistema em tempo contínuo, dado por essa expressão, e o mapeamento inverso da frequência em radianos por amostra, entre menos π e π radianos por amostra, associada a um período da resposta em frequência do sistema linear invariante no tempo, a tempo discreto. A gente apresentou esses resultados, mas não fez o desenvolvimento de como é que a gente chega a essas equações. Então, o propósito dessa videoaula complementar é apresentar os passos do desenvolvimento que permite a gente chegar a essas equações. Estabelecido o contexto, vamos descrever agora os passos do desenvolvimento. O passo 1 é o seguinte: nós temos uma equação diferencial ordinária, EDO, linear, que vai representar um slit a tempo contínuo e também a sua função de transferência h de s associada. Nesse desenvolvimento, nós vamos usar uma EDO não homogênea de primeira ordem, dada aqui por ddt, derivada em relação ao tempo de y de t, y é a saída do sistema, mais a que multiplica y de t, vai ser igual a b que multiplica x de t, em que x de t aqui é a entrada do sistema. Nós estamos considerando t pertencente aos reais, porque é um sistema em tempo contínuo, e vamos considerar essa equação para t maior do que um tempo inicial ti. E, como a equação é de primeira ordem, a gente precisa conhecer uma condição inicial em t igual a ti, ou seja, y de ti conhecida. O segundo passo do procedimento é escrever a EDO anterior como uma equação integral, de modo que a gente possa representar implicitamente a saída y de t do slit. No passo 3, nós vamos pressupor uma grade de discretização temporal uniforme com período ts, de modo que os instantes de avaliação de y de t, dessa representação anterior, sejam feitas em t igual a nts para n nos inteiros e ts, como eu falei, o período de discretização em segundos, por exemplo. Vamos considerar, por simplicidade, que o instante inicial ti vai ser igual a nts para um valor específico aqui de n, nos inteiros. E como nós vimos, o y de ti é conhecido como condição inicial. E assim nós vamos calcular o y no instante discreto subsequente, ou seja, no instante ti mais ts, ou, de outra forma, y de n mais 1 que multiplica ts. E além disso, nós vamos aproximar o cálculo da integral na equação integral que representa o slit através da regra do trapézio. No passo 4, a gente vai fazer as seguintes atribuições. Vai atribuir a y de n, nota que já é uma sequência, igual a y de nts. Nota a diferença de notação. Aqui é y de nts entre parênteses e aqui é o n entre colchetes. Ou seja, os valores de y avaliados em tempo contínuo nesses instantes nts serão atribuídos a elementos da sequência y de n. Mesma coisa para o x de n. X de n, sequência em tempo discreto, vai receber valores de x amostrado em nts. E dessa forma eu vou conseguir escrever a solução implícita aproximada do item anterior em termos de uma equação de diferenças. No passo 5, a gente vai obter a função de transferência h de z associada a ed, ou seja, vai aplicar a transformada z e encontrar a razão entre y de z por x de z. E depois, no passo 6, eu vou comparar a função de transferência original do sistema em tempo contínuo com a h de z obtida através da equação de diferença com os passos anteriormente descritos.
E aí a gente vai conseguir encontrar a relação entre a variável S da função de transferência do sistema em tempo contínuo em função da variável Z da função de transferência do sistema em tempo discreto. Então vamos detalhar agora os passos. No passo 1, a gente parte de uma EDO de primeira ordem, não homogênea, com forçante Bx de t, né, dada por essa expressão, considerado aqui para t maior do que o instante inicial ti, e como a EDO é de primeira ordem, a gente precisa conhecer y de ti como condição inicial. Vamos aplicar a transformada de Laplace à EDO, isso para que a gente consiga encontrar a função de transferência h de s. Lembrando das propriedades da transformada de Laplace, das notações utilizadas. Para isso eu vou deixar um link para uma videoaula de sistemas lineares em que isso é abordado com mais detalhes. A gente obtém que a aplicação da transformada de Laplace a essa EDO produz aqui para a primeira parcela S que multiplica y de s, né, mais A que multiplica y de s vai ser igual a B que multiplica x de s. E daí a gente encontra que S mais A, isolando aqui o y de s à direita, vai ser igual a bx de s. E fazendo a razão entre y de s e x de s, que por definição é a função de transferência, a gente encontra que a função de transferência do sistema com essa EDO é dada por B dividido por S mais A, com S pertencente aos complexos, cuja região de convergência é S nos complexos, com real de S maior do que real de menos A. Aqui a gente está considerando que esse coeficiente A pode ser um coeficiente complexo. Mesma coisa para B. E a região de convergência depende da raiz, né, do denominador de H de S, né, e a raiz aqui está em S igual a menos A, né, e a região de convergência é tal que a parte real de S tem que ser maior do que a parte real de menos A. Muito bem, então a gente tem como referência aqui a H de S associada a esse sistema representado por uma EDO de primeira ordem. Seguindo os passos, né, a gente vai escrever a EDO como uma equação integral. Dessa forma, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai passar, né, o AY de t para a direita, com sinal negativo, e vai escrever d dt de y de t igual a bx de t menos A que multiplica y de t. E se a gente integrar dos dois lados, entre ti, que é o instante inicial, até um t maior do que ti, a gente encontra, né, que y de t vai ser a integral em tal de ti até t de quem? Desse integrando aqui, que vai ser b de x de tal menos a de y de tal, mais uma constante c. Como a gente conhece y de ti no instante inicial, t igual a ti, né? Se a gente avaliar aqui y de ti, essa integral de ti a ti de qualquer integrando aqui vai ser igual a zero, né? Mais o c, daí a gente conclui que o c é igual ao y de ti. Logo, a gente pode escrever o y de t como uma equação integral dada por y de ti mais a integral de ti até t de b que multiplica x de tal menos a que multiplica y de tal, isso para t maior ou igual a ti. No passo 3, nós vamos discretizar o domínio temporal numa grade uniforme, né, com o período ts. E, além disso, nós vamos atribuir ao instante inicial ti o valor nts para um valor de n pertencente aos inteiros. Arbitrário aqui. No mais, nós vamos calcular de forma aproximada y no instante posterior a ti na grade de discretização, ou seja, ti mais ts, ou equivalentemente y de n mais 1 ts, de forma aproximada, e essa aproximação aqui vai estar associada à aproximação da integral usando a regra do trapézio. Para t igual a n mais 1 ts, né, e usando a expressão anterior para y de t, que a gente viu aqui, né, para t igual a n mais 1 ts, y de t, com t igual a n mais 1 ts, vai ser igual a y de n ts, porque a gente definiu ti igual a n ts, mais a integral, né, de ti, que a gente definiu como n ts, até t, que é igual a n mais 1 ts, do integrando de tal. Muito bem, agora nós vamos aproximar essa integral através da regra do trapézio. Lembrar aqui da aproximação da integral através da regra do trapézio. A integral de t1 até t2 de f de t dt pode ser aproximada via regra do trapézio como
T2 menos T1 dividido por 2, que multiplica f de T2 mais f de T1. Então, suponha que a gente tem aqui graficamente, né, f de t em relação a t, e a função f de t é essa aqui. Se a gente considerar dois instantes, T1 e T2, e aproximar a área sob a curva através desse trapézio, né, representado aqui em vermelho, e lembrar que a área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2, a gente chega nessa fórmula aqui. Vamos considerar, para facilitar as contas aqui, o f de t igual ao integrando, que é igual a b x de t menos a y de t. Através da aproximação proposta, y de n mais 1 ts vai ser aproximadamente igual a y de n ts mais a área do trapézio, que vai ser meio que multiplica n mais 1 ts menos n ts, que multiplica aqui, entre parênteses, f de n mais 1 ts mais f de n ts. Aqui a gente tem n ts menos n ts, que é igual a zero, sobra aqui ts dividido por 2. Então, o y de n mais 1 ts vai ser aproximadamente igual a y de n ts, esse cara aqui, mais ts sobre 2. E agora nós vamos avaliar, né, o f dado por essa expressão aqui. Isso vai ser igual a bx de n mais 1 ts menos a y de n mais 1 ts, mais bx de n ts menos a y de n ts. Então, essa expressão aproximada, né, da avaliação em t igual a n mais 1 ts da equação integral. Seguindo agora o passo 4 do desenvolvimento, nós vamos atribuir à sequência y de n os valores y de n ts, mesma coisa para o x de n. Além disso, para simplificar o desenvolvimento, vamos atribuir a beta o valor ts sobre 2. Dadas as atribuições acima, a gente tem que y de n mais 1, que é a atribuição associada a esse cara aqui. E agora nós vamos substituir o aproximadamente por uma igualdade. Vai ser igual a y de n mais beta, esse cara aqui, né, de quem? De b que multiplica x de n mais 1, associado a esse cara aqui, menos a que multiplica y de n mais 1, associado a esse cara aqui, mais bx de n, associado a esse cara aqui, menos a y de n, associado a essa parcela aqui. Muito bem, agora a gente rearranja essa equação de diferenças e coloca os termos que dependem de y à esquerda e os termos que dependem de x à direita. Então a gente vai passar o y de n para a esquerda, aparece aqui com sinal negativo, vai passar menos a beta y de n mais 1 para a esquerda, aparece aqui com sinal negativo, então vai ser beta a que multiplica y de n mais 1. Tem também aqui um menos a beta que multiplica y de n, que a gente passa para cá com sinal positivo, beta a y de n. E os termos em x do lado direito. Beta b x de n mais 1, está aqui, né, e beta b x de n. Está esse termo aqui. A gente pode ainda reescrever essa equação de diferenças, né, explicitando aqui os coeficientes de y de n mais 1 e de y de n. Aqui a gente vai ter, se a gente colocar o y de n mais 1 em evidência aqui à direita, isso vai ser 1 mais beta a. Mesma coisa aqui para o y, se a gente colocar em evidência à direita, o coeficiente dele vai ser beta a menos 1. E o lado direito da equação a gente pode escrever como beta b, que multiplica x de n mais 1 mais x de n. Seguindo os passos do desenvolvimento, agora no passo 5, a gente vai obter a h de z associada à equação de diferenças anterior, que eu reescrevi aqui. Se a gente aplicar a transformada z, e eu vou colocar um link para, né, a videoaula de transformada z no descritivo desse vídeo. Aplicando a transformada z a essa equação de diferenças, lembrando das propriedades da transformada z, a gente vai ter que a aplicação da transformada z a esse termo vai ser igual a, por linearidade, 1 mais beta a. Deslocamento de n mais 1 em y vai produzir aqui z que multiplica y de z. Para o segundo termo aqui, por linearidade, esse termo é repetido aqui. Eu coloquei um menos aqui para escrever esse termo aqui como 1 menos beta a. E a transformada z de y de n é igual ao y de z. E do lado direito, isso vai ser igual a beta b que multiplica a transformada z de x de n mais 1 é z que multiplica x de z, está aqui, z que multiplica x de z. E a transformada z de x de n é x de z, que está aqui, uma vez x de z.
A gente pode colocar agora o y de z em evidência à direita, e o coeficiente associado a y de z vai ser esse polinômio aqui em z, polinômio de primeira ordem, já que a equação é de primeira ordem, que eu vou escrever convenientemente como z menos 1, que está aqui, tá? Mais beta a, já que aparece o beta a aqui nessas duas parcelas, que multiplica z mais 1. Esse polinômio aqui eu posso denominar como a de z. E o lado direito da equação vai ser beta b, que multiplica z mais 1, que multiplica x de z. Ora, quem é a função de transferência h de z? É a razão entre y de z e x de z. E dessa forma a gente pode escrever a função de transferência como beta b, que multiplica z mais 1, dividido por esse termo aqui, pelo a de z, que é z menos 1 mais beta a, que multiplica z mais 1. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever h de z, isolando o b no numerador e dividindo o denominador aqui por beta, que multiplica z mais 1. Ou seja, isso vai ser z menos 1 dividido por beta z mais 1 no denominador, mais essa parcela aqui também dividida por beta, que multiplica z mais 1. Ora, beta a que multiplica z mais 1 dividido por beta z mais 1 resulta apenas no a aqui, né? E a gente passa a ter o h de z escrito como b dividido por esse termo, né, mais a. E a região de convergência dessa h de z vai ser z pertencente aos complexos, com módulo de z maior que o módulo de alfa, onde alfa é a raiz única, no caso aqui, de a de z, já que a de z é um polinômio em z de primeira ordem. Muito bem, agora se a gente comparar no passo 6 do desenvolvimento, o h de z que a gente obteve aqui, né, com o h de s, função de transferência do slit em tempo contínuo, por comparação direta, a gente verifica que esse termo aqui, né, é o s, né? Se a gente atribuir esse termo aqui a s, a gente consegue igualar as duas funções de transferência. Daí a gente conclui que o s vai ser igual a z menos 1 dividido por beta, que multiplica z mais 1. Lembrando que a gente atribuiu a beta o valor ts sobre 2, a gente conclui que o mapeamento de s em função de z é dado por 2 dividido por ts, que é 1 sobre beta, que multiplica a razão entre z menos 1 e z mais 1. Nota que esse relacionamento está sendo feito entre s e z. Como sistemas em tempo discreto tipicamente a gente representa em termos de z inverso, para representar atrasos unitários, né? Alternativamente, a gente pode escrever s em função de z inverso, sendo igual a 2 sobre ts, que multiplica a razão entre 1 menos z inverso dividido por 1 mais z inverso. É só multiplicar numerador e denominador aqui por z inverso. Do mapeamento anterior, de s em função de z, a gente pode encontrar agora o mapeamento de z em função de s, ou seja, mapeamento inverso. É só trabalhar a equação. Partindo dessa equação aqui, a gente tem que beta s vai ser essa razão entre z menos 1 e z mais 1, que é o que está escrito aqui. E daí a gente tem que z mais 1 beta s é igual a z menos 1, o que implica, né, que beta sz mais beta s menos z menos 1 é igual a 0. Se a gente colocar z em evidência aqui à direita, a gente encontra que isso vai ser igual a beta s menos 1z é igual a menos 1 mais beta s, entre parênteses. Daqui a gente conclui que z vai ser igual a menos, entre parênteses, 1 mais beta s dividido por menos, entre parênteses, 1 menos beta s, né? Aqui eu só coloquei um menos na frente desse termo aqui, para escrever isso aqui como 1 menos beta s. Daí a gente encontra que z em função de s é dado por 1 mais beta s dividido por 1 menos beta s. Lembrando que beta é igual a ts sobre 2, a gente encontra então o mapeamento de z em função de s como 1 mais ts sobre 2 que multiplica s, dividido por 1 menos ts sobre 2 que multiplica s. Do mapeamento de s em função de z, a gente pode encontrar o mapeamento do ômega grande, que é a faixa de frequências para avaliação de uma h de s sobre o eixo imaginário, ou seja, o ômega aqui de menos infinito até mais infinito, né? Mapeado aqui para avaliação da resposta em frequência de um slit em tempo discreto, que a gente sabe que é periódico com período 2π,
né, numa faixa ômegazinho aqui entre menos π e π radianos por amostra. Então, partindo do mapeamento de S em função de Z, que foi visto que é igual a 1 sobre beta, que multiplica a razão entre 1 menos Z inverso dividido por 1 mais Z inverso, e fazendo aqui a avaliação de S sobre o eixo imaginário, ou seja, S igual a J omega, e idem, a avaliação de Z sobre a circunferência unitária, ou seja, Z igual a E elevado a J omegazinho, a gente encontra a relação, né, S particularizada para J omega vai ser igual a 1 sobre beta, que multiplica 1 menos E elevado a menos J omega dividido por 1 mais E elevado a menos J omega. Isso implica que ômega vai ser igual a 1 sobre J beta, né? Passei o J para a direita aqui dividindo. E vou trabalhar as expressões aqui no numerador e denominador. Aqui eu vou separar e colocar em evidência a fase linear, ou seja, E elevado a menos J ômega sobre 2. E vou reescrever o termo entre parênteses como E elevado a mais J ômega sobre 2 menos E elevado a menos J ômega sobre 2. Nota que eu não fiz nada a não ser reescrever o numerador, porque esse produto aqui é igual a 1 e esse produto aqui é igual a menos E elevado a menos J omega. Vou fazer a mesma coisa para o denominador. Vou isolar aqui e colocar em evidência a fase linear, E elevado a menos J omega sobre 2, e o termo entre parênteses no denominador vai ser igual a E elevado a J omega sobre 2 mais E elevado a menos J ômega sobre 2. Aqui a gente vê que a fase linear no numerador se cancela com a fase linear no denominador. Esse termo entre parênteses no numerador, lembrando lá da relação de Euler, é igual a 2J que multiplica seno de ômega sobre 2. E esse termo entre parênteses no denominador, lembrando da relação de Euler, é 2 vezes o cosseno de ômega sobre 2. Agora a gente tem aqui que esse J é cancelado com esse J, o 2 aqui é cancelado com esse 2, e a gente tem que ômega vai ser 1 sobre beta da razão entre seno e cosseno de ômega sobre 2, que é igual a tangente de ômega sobre 2, e a gente chega na relação que a gente viu lá no material dos slides do curso de processamento digital de sinais, que é essa relação aqui. Nota, esse mapeamento de ômega grande para ômega pequeno é não linear, porque a gente mapeia, no caso da avaliação da resposta em frequência de um sistema em tempo discreto, a gente sabe que a resposta é periódica com período 2π. Então, se a gente supuser aqui um intervalo de avaliação ômega entre menos π radianos por amostra e π radianos por amostra, na hora que a gente faz aqui a tangente de ômega sobre 2, a gente está fazendo uma avaliação entre a tangente de menos π sobre 2 até mais π sobre 2, excluindo aqui os valores mais ou menos π sobre 2. E se a gente lembrar do gráfico da tangente entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2, isso implica num mapeamento não linear entre o ômegazinho, nesse intervalo aqui, e o ômega grande no intervalo entre menos infinito e mais infinito. Então, é importante aqui ressaltar que o mapeamento entre o ômegazinho e o ômega grande é um mapeamento não linear e vice-versa. Então, isso conclui essa videoaula complementar que apresenta o desenvolvimento que levou às equações que a gente apresentou para a transformação bilinear entre um sistema em tempo contínuo e um sistema em tempo discreto.